O trabalhador vai pagar imposto sobre valores como 13º, férias e horas extras afirmados com ou em acordos judiciais. Com a nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, o governo pretende arrecadar 20 bilhões de reais. Para entender as mudanças, nós contamos com a presença da advogada especialista em direito do trabalho, doutora Jaqueline Varela. Seja bem-vinda, doutora. Eu que agradeço o convite. Bom, pela nova lei, as empresas não podem mais classificar como indenizatórios pagamentos de férias, 13º e horas extras, fruto dos acordos trabalhistas. Esses valores vão ser sempre classificados como de natureza remuneratória, sobre os quais há pagamentos de impostos. Como é que era antes para a gente entender? Porque às vezes as pessoas recebem as férias e o 13º, não dá nem tempo de olhar o contra-cheque, já sai gastando. E não sabe o que está incidindo ali ou o que não estava incidindo. Como é que era antes e como é que vai ficar agora? Então, vamos contextualizar para o nosso telespectador, para a gente entender como é que funcionava. Essa alteração é uma alteração bem concisa num determinado artigo da CLT. Tá? E ela é voltada especificamente para os acordos que são feitos na Justiça do Trabalho, porque todo mundo sabe que as arrecadações dos impostos da Justiça do Trabalho são muito significativas para o governo, né? E o que se fazia antes dessa lei? Existia duas formas de pagar impostos em acordos na Justiça do Trabalho. A primeira forma era quando o acordo era feito antes da sentença ou do acórdão. A sentença, né, só para a gente contextualizar, Sim, é aquela decisão do juiz de primeiro grau e o acórdão é aquela decisão em grau recursal feita pelos desembargadores. Tá. Então, quando a gente fazia acordo, então o reclamante entrava com ação judicial contra a empresa, pedindo determinadas coisas, e quando ele conseguia, as partes conseguiam entrar no consenso antes dessas decisões, Sim, o juiz dava liberdade para as partes colocarem 100% do valor do acordo como parcelas de caráter indenizatório. Sim. E o que isso tinha como consequência? O não pagamento de impostos, nem recolhimento de INSS e nem de imposto de renda. Porque num acordo, ambas as partes pagam impostos. Tem a cota parte do empregado e a cota parte do empregador. Perfeito. Então, se esse acordo fosse feito antes dessas decisões, era possível não pagar impostos. E porque, vamos dar um caso concreto, uma ação com 3 pedidos, por exemplo. Sim. Horas extras, Tá. insalubridade e um dano moral ou um dano material com origem em doença profissional. Insalubridade e horas extras tem caráter salarial, tributa. Perfeito. Indenização por dano moral ou material por acidente ou doença profissional tem caráter indenizatório, Perfeito. não tributa. Se esse acordo fosse feito antes da sentença, o que as partes comumente fazem e é a praxe na Justiça do Trabalho? Vamos fazer um acordo, por exemplo, de 10 mil, 50 mil reais. 50 mil reais será caracterizado como indenizatório porque vamos colocar o acordo na rubrica dano moral. Sim. E se ignorava as parcelas salariais e não se pagava impostos. Ou seja, aquelas horas extras entravam ali como indenizatória. Não entravam, porque as partes estavam declarando que o acordo estava sendo feito em razão das parcelas somente de cunho indenizatório. Sim. Porque enquanto não tem sentença, existe um litígio, existe uma parte que diz que aquilo é devido a ela, e existe uma outra parte que vai dizer que não é devido. E no acordo se faz um meio termo. Um meio termo e como, digamos assim, não seja uma manobra ilícita, mas lícita para viabilizar um acordo até num valor um pouco mais expressivo para o reclamante, desde que não se precisasse pagar os impostos. Era comum, popularmente, as pessoas dizerem assim, eu estou pedindo tanto, mas acho que vou acabar levando tanto. Isso. E aí, se cada um abria mão, né, de uma parte, claro, e não se pagava os impostos. Isso ajudava muito que os acordos fossem feitos, porque às vezes se deixa de fazer acordo por uma diferença pequena e o juiz muitas vezes incentivava que esse acordo fosse feito e se compensava esse valor, essa diferença que as partes estavam ali brigando, mas então não paguem o imposto, paguem aqui o acordo e se fazia dessa forma. Bom. Outra possibilidade ainda antes dessa lei era fazer o acordo após a sentença ou o acórdão. Quando tem uma sentença vai ter ou não uma condenação, mas se essa condenação existir, por exemplo, no caso concreto, o juiz condena em diferenças de horas extras e condena numa indenização por dano moral ou material, estou seguindo os mesmos exemplos só para a gente seguir o raciocínio,
Então, nós teríamos uma condenação mista, metade com parcelas de natureza salarial e metade com parcelas de natureza indenizatória. Sim. Então, em regra, via de regra, o correto era as partes pagarem impostos sobre a parcela, 50% do valor, sobre as parcelas de natureza salarial. Perfeito. O que faz com que o acordo fique um pouco mais salgado. Porque além daquele valor que eu tenho que pagar para o reclamante, eu tenho que recolher impostos. O reclamante vai receber uma quantia e aquela quantia bruta, para ele, líquido, já vai sobrar menos, porque ele também tem que pagar o imposto. Claro. Né? Então, essa era a situação antes. E agora? E agora? O que diz a lei? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês de tudo que eu tenho lido. Juristas estão fazendo significativas críticas sobre a redação do artigo. Porque não está exatamente muito claro, mas o que está se entendendo é que o governo acabou com aquela autonomia que as partes tinham de deliberar e colocar 100% do valor do acordo como indenizatório antes da sentença. Então, agora ele veio e diz o seguinte, acabou isso. Não pode mais colocar o acordo em 100% de valor indenizatório. Algum imposto vocês vão ter que pagar. Sim, seja sobre hora extra, férias ou 13º. Se essa ação, e é muito comum que a ação seja composta, porque é típico da Justiça do Trabalho, as ações elas possuem vários pedidos. E parte desses pedidos tem natureza salarial e parte tem natureza indenizatória. Sim. Então, ele está dizendo o seguinte, se existem pedidos mistos, né, por que vocês vão ficar fazendo acordo só com o caráter indenizatório? É só para não pagar imposto. Então, Sim. eu não quero que isso aconteça mais. Agora, essa redação que gera dúvidas, isso não pode desencadear novos processos, por exemplo, gente questionando isso, se a redação não está clara? Ou para a justiça isso, de certa forma, é só uma crítica? Não, o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos ter que acompanhar o que o judiciário vai entender e como ele vai interpretar essa má redação da lei, né? Porque ela vai deixar brechas para interpretação. E se os juízes começarem a considerar que ainda é viável optar por declarar 100% das parcelas indenizatórias e não pagar imposto antes da sentença, a União, que ela é citada para se manifestar sobre aquilo, ela vai acabar recorrendo. Então, Sim. esse ponto vai gerar outros processos de discussão, se tributa, se não tributa, se tinha autonomia ou não para escolher essas parcelas. Bom, é importante frisar para você de casa que essa nova lei tem como foco quem fez um acordo trabalhista, né? Ou seja, quem foi demitido ou pediu demissão. Dá para a gente entender? Na verdade, isso não vai importar, porque o que importa são as pessoas que possuem ação trabalhista, independente de ter sido demitido ou pedido demissão. A ação judicial existe e elas vão fazer um acordo. Sim. E é em cima desse acordo é que o governo quer a parte dele, que é o recolhimento dos impostos. Bom, para outros especialistas, essa alteração legislativa tem claro intuito arrecadatório e visa impedir que os acordos anteriores a uma sentença sejam efetuados sem nenhum recolhimento previdenciário, né? Dá para a gente interpretar dessa forma? O governo está com fome? Com certeza, né? Agora ele disse, é isso, quero imposto em qualquer hipótese. Antes ou depois da sentença, quero imposto e não venham aqui me dizer que é tudo indenizatório porque eu quero imposto sobre a parcela salarial. Na tua visão, doutora, isso pode impedir, de alguma forma, que os acordos aconteçam de forma mais natural, mais pacífica possível? Eu acho super interessante a gente discutir sobre isso porque, assim, duas coisas me vêm à cabeça. Primeiro, existiu, e acho que todo mundo acompanhou, rumores sobre a extinção da Justiça do Trabalho quando assumiu o governo Bolsonaro. Então, agora, não só esses rumores perderam força, como o que parece é que o governo quer aproveitar a Justiça do Trabalho, que é um dos órgãos que mais arrecada impostos no país, ele quer, inclusive, abrir a fatia, ampliar essa fatia. Então, me parece uma conduta um pouco antagônica, né, daquilo que a gente vem observando desde o começo, né? E a outra questão é justamente essa, da gente ficar pensando como burlar, não é nem burlar, mas como conseguir manter essa questão dos impostos dentro de uma autonomia que, inclusive, o TST sempre reconheceu. Tem jurisprudências do TST, orientações, inclusive uma orientação
orientação já com número, que é a 386, que diz que as partes tinham autonomia até então de decidir isso. Sim. Porque muitas vezes um acordo deixa de ser fechado por pequenas diferenças e que o juiz acaba compensando com o não pagamento dos impostos e viabilizando isso. Então, Sim. que impacto vai ter essa lei? Com certeza vai impactar na diminuição desses acordos na Justiça do Trabalho. Até mesmo na celeridade, porque o acordo acaba acelerando aquele litígio. É lógico. Resolvendo aquele litígio. E às vezes pequenas diferenças que as partes têm são superadas pela atitude do juiz dizer, não, vamos então discriminar como indenizatórias essas parcelas e conseguimos fechar o acordo. Isso agora não vai ser mais possível. Para fechar, doutora Jaqueline Varela, hoje a orientação para os profissionais ou aqueles que estão no mercado de trabalho, que estão em vias de sair da sua empresa ou estão pensando em entrar na justiça, qual a orientação inicial nesse momento? Aguardar um pouco para realizar os pedidos, para ver que tipo de pedido deve ser feito, ou já devemos ir, né, para a justiça e isso vai se resolvendo durante o processo? Pois é, isso é uma pergunta interessante porque assim, com a reforma trabalhista a gente agora tem 2 modelos de acordo para a justiça, né? Nasceu um modelo novo. O que era o modelo antigo? A ação já está rolando, já está lá com pedidos mistos ou só indenizatórios ou só salariais e as partes chegam num consenso e fazem um acordo numa ação que já estava tramitando. Então, eu não tenho muito o que escolher e tenho que discriminar as parcelas de uma forma de acordo com os pedidos. E se tem sentença ou acórdão, eu tenho ainda que observar proporcionalmente qual foi o objeto da condenação. Sim. Agora, a outra forma de fazer acordo é um acordo amigável, em que não tem essa ação trabalhista, não tem esse litígio, as partes fora do judiciário entram num acordo e vão lá no judiciário protocolar uma minuta de acordo. Né? Então, essa é a modalidade nova de fazer acordo e aí então é o momento então de se pensar se há um consenso, nós chegamos num valor de acordo, vamos colocar nesse acordo parcelas que tenham origem em pedidos de caráter indenizatório, senão também nós vamos ficar travados e vamos ter que pagar impostos se nós discriminarmos parcelas de natureza salarial. Então, nós agora, para interpormos essas ações amigáveis, que a gente diz que não tem litígio, e vai lá no juízo só para protocolar e ter homologação dessa minuta, também vamos ter que pensar, olha, quais as parcelas nós vamos discutir, porque se discutirmos salarial, vamos ter que pagar o imposto. Bom, vamos aguardar, então, agora quais são os entendimentos dos juízes na Justiça do Trabalho. Eu quero agradecer sempre a presença, né, da advogada, especialista em Direito do Trabalho, sempre nos atende. Seja sempre bem-vinda, doutora Jaqueline Varela. Até o próximo encontro. Muito obrigada.